Você é um discípulo. Agora, de quem? Na primeira aula, nós respondemos 3 perguntas. O que significa discipular? Quem deve discipular? E quem discipula, de fato, na prática? Hoje nós vamos responder outras 4 perguntas, num total de 8. Essa é a nossa segunda aula sobre discipulado, sobre fazer discípulos. Nós falamos sobre os neurônios espelho, a nossa capacidade de imitação, não só uma capacidade de imitar, mas nós temos uma inclinação para imitar. Isso não é ruim, isso é bom, para que nós possamos ter facilidade para seguir as instruções e os caminhos que nós devemos seguir. Primeira pergunta de hoje é: você é discípulo de quem? No Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quer saber como faz para ser discípulo de Jesus? Se verdadeiramente você permanecer nas suas palavras. Então veja só, Jesus mostra que ser discípulo dele não é quem nutre uma afeição emotiva por ele, não é discípulo de Jesus quem o admira como um ser histórico, não é discípulo de Jesus quem frequenta a igreja, não é discípulo de Jesus quem ora muito, não é discípulo de Jesus quem decorou a Bíblia, que já leu muitas vezes. É discípulo de Jesus quem permanece nas suas palavras. Em outro lugar, Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, por assim dizer, podemos concluir que amar a Jesus significa ser seu discípulo, porque guardar os seus mandamentos, ter a sua palavra e permanecer nela, significa amá-lo, significa ser discípulo dele. Então você quer ser um discípulo de quem? Você quer ser um discípulo da televisão? O que você tem que fazer? Ter muito contato com a televisão, ter muito relacionamento com ela, absorver bastante o que ela tem para lhe dar, e você vai começar a imitar e a ter na sua cabeça e externalizar aquilo que muito você tem consumido. Da mesma maneira, as palavras de Jesus. Você quer ser influenciado pelas palavras de Jesus? Quer permanecer nas palavras de Jesus? Primeiro passo para permanecer nas palavras de Jesus é conhecê-las. Então, logicamente, você tem que ler a Bíblia, estudá-la, você tem que se aprofundar. Agora, imagina que você entende isso e você pensa: ok, eu vou ser discípulo de Cristo, vou ser discípulo de Jesus. Então, você passa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, por 30 minutos durante o dia, todo dia. Só que você não percebe que por 2 horas, todos os dias também, ou seja, por 120 minutos, você passa o tempo assistindo a uma série, sua série favorita, que nessa série contém o conteúdo, o teor da série é contrário aos princípios que Jesus ensina. E aí, você vai se tornar discípulo de quem? De Jesus ou da sua série? Você está sendo inundado por uma enxurrada de informação, de princípios que vão para um lado por 2 horas diárias, e durante 30 minutos, durante 25% apenas desse tempo, você rema contra a maré, lendo palavras de Jesus. É lógico que não é tão simples assim. Eu estou aqui, não é matemática coisa, mas é um exemplo do que às vezes acontece. Nós temos a impressão de que nós só somos discipulados por aquilo que a gente liga a chave na nossa cabeça. Agora, cérebro aprende que agora eu estou sendo discipulado. Como se, por exemplo, você sendo um universitário ou alguém que estuda na escola, você vai à sala de aula e o seu cérebro liga: aqui é para aprender. E quando você sai da sala de aula, você desliga. Pronto, não é preciso aprender mais. Não funciona assim. Nosso cérebro está aprendendo o tempo todo. Lembra dos neurônios espelho? Nós temos o dom, o talento de imitar. Então, nós somos discípulos de quem? Para sermos discípulos de alguém, temos que imitar, temos que progredir no aprendizado e temos que permanecer nos ensinamentos dessa pessoa ou dessa coisa.
posso ser um discípulo de Jesus através de permanecer nas suas palavras. Mas mediante quem eu posso vir a me tornar um discípulo de Jesus? Talvez alguém diga, ora, através do próprio Jesus. Só que eu vou lhe desafiar a uma resposta diferente, porque a dinâmica do discipulado, ela não foi deixada para nós para ser algo estritamente espiritual, mas algo humano, táctil, verdadeiramente visto e vivido na prática, aqui, nós, enquanto seres humanos. A prática do discipulado bíblico nos mostra que nós podemos e devemos nos tornar um discípulo de Jesus mediante um outro discípulo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim, bem no comecinho, tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores. Paulo aponta para si próprio e diz, ei, imitem a mim, pois eu imito a Cristo. Então você vê que o discipulado acontece mediante, através de um discípulo. Em Filipenses, Paulo escreveu outra coisa. Capítulo 3, verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Sigam unidos o meu exemplo e observem aqueles que vivem no padrão que eu apresentei, que nós apresentamos. Ou seja, observem quem vive certo, quem faz o certo. Imitem essas pessoas. Paulo não está falando em todas essas passagens de uma imitação como um macaco, como um papagaio que aprende a verbalizar, imita o som, mas não sabe o que está dizendo. Paulo está falando sobre uma análise intencional. Aquela pessoa age certo, ela tem resultados, ela é boa ela aprendeu a fazer isso, ela está fazendo de acordo com o que a Bíblia diz, é coerente, está tudo certo. Ela é o meu modelo. Eu vou imitá-la, eu vou me espelhar nela. E aí muita gente comete o erro de imitar coisas ruins. A gente leu lá na terceira epístola de João, não imitem o que é mal, imitem o que é bom. Então você deve ser imitador, eu devo ser imitador, voluntariamente, intencionalmente, de coisas boas. Eu não devo imitar coisas ruins. E nem devo também querer criar a roda por mim mesmo. Eu devo saber que Deus me dotou com a capacidade, com o talento para imitar, para que eu imite coisas boas, produtivas, para coisas que me façam bem e que me dê a condição de me tornar um discípulo de Jesus. Então, mediante quem eu posso me tornar um discípulo de Jesus? Através de outros discípulos de Jesus. A próxima pergunta é como? Como alguém pode direcionar outro a ser um discípulo de Cristo? Em Mateus 28, no finalzinho, conforme nós lemos já desde a primeira aula, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo 20 é o que nós precisamos comentar aqui. De que maneira acontece esse discipulado? Ou seja, nós já vimos que devemos nos tornar discípulos de Cristo, porque podemos ser discípulos de outras coisas ou outras pessoas. Vimos que isso não acontece por uma mediunidade espiritual ou algo totalmente sobrenatural, não é místico, mas acontece através do relacionamento, da observação, da imitação e do aprendizado com outros discípulos de Cristo. Jesus diz, versículo 19, vão e façam discípulos. Mas aí podemos perguntar, como? E ele responde no versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei. Ensinando. Você vai ensinar, mas não é ensinar uma teoria. Olha, é assim, 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 a filosofia é essa. Não é simples assim. Você vai ensinar a obedecer. O que é obedecer? Obedecer é seguir, é permanecer.
Obedecer é você viver de acordo. Então, Jesus está dizendo que o discipulado acontece através do método de ensinar alguém a viver de acordo com as suas palavras, com os seus ensinamentos. E se nós analisarmos o que Jesus fez com os seus discípulos, o método segue uma mesma dinâmica. Nós podemos enxergar pelo menos 4 etapas no discipulado do método de Jesus. Primeiro, ele chama, convida, apresenta, ele aborda. Então você percebe que ele chamou os apóstolos, ele chamou os discípulos. Então há essa abordagem, há esse chamado, há esse convite, há esse anúncio inicial. Em segundo lugar, nós vemos a exemplificação prática. É praticar o ensino. Você vê, Jesus os chamou, os seus apóstolos, depois ele começou a viver dia a dia com eles. Esses homens passaram a andar com Jesus, então eles passaram a ver como Jesus comia, como Jesus se portava, como Jesus falava, como Jesus tratava as pessoas. O exemplo prático. Em terceiro lugar, ele explicava, ele esclarecia o que ele fazia e por que ele fazia. Quando Jesus dá os seus sermões, quando Jesus dá suas palavras profundas, que muitas vezes os discípulos não entendiam, Jesus está explicando não algo que eles não estavam vendo nem vivendo, mas algo que eles estavam experimentando na prática. Muitas vezes eles não conseguiam conectar porque Jesus estava falando de coisas muito mais profundas. Jesus passou um tempo ali de 3 anos, mais ou menos, com eles, e claro que em 3 anos não daria para você detalhar muitos aspectos. Inclusive, essa foi uma das missões iniciais ali do Espírito Santo, quando desce em Pentecostes. Ele vem trazer essa continuidade, esse empoderamento espiritual e prático para os discípulos. Tanto que quando Jesus diz para eles serem suas testemunhas, saírem pelo mundo fazendo discípulos, ele diz, mas calma, né? Segura a onda, não façam nada ainda, permaneçam em Jerusalém até que desça do alto o poder e o Espírito Santo, e aí então vocês vão vivenciar tudo isso. Por quê? Porque Jesus vai fazendo a sua dinâmica e ele sabe que o discipulado não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É um caminho. Então, primeiro ele chamou, depois ele mostrou, exemplificou, mas ele sempre explicava, esclarecia as coisas e dava princípios e fundamentos básicos, teóricos e doutrinários e de vida, filosóficos até, mas mostrando como e por que se fundamentavam as coisas que ele fazia. Jesus não apenas deixava os discípulos no escuro. Eu ajo assim, façam assim, não vou explicar nada. Não. Ele também esclarecia as coisas. E por último, Jesus os enviou, o que nós lemos. Agora, portanto, vão e façam discípulos. Em outras palavras, o que eu fiz com vocês, vocês viram, vocês perceberam. Se vocês não perceberam, parem, repensem, lembrem e vocês vão perceber como eu fiz. Só continuem fazendo igual. Ou seja, os discípulos foram convidados para seguirem a Jesus, mas eles viveram uma revolução de vida ao estarem com Jesus. Porque vendo o modo como Jesus vivia, eles puderam aprender como eles mesmos deveriam viver. Então, a pessoa ela tem um primeiro momento ali, um relacionamento, isso já abre uma ponte para ter um chamado, um anúncio, um convite, alguma coisa assim, como Jesus fez a início com os discípulos. Depois que a pessoa dá a sua atenção, ou convive com você, ou passa a prestar atenção em você, você precisa ser um exemplo, e aí está o grande calo de muitos dos cristãos. Querem muito ensinar a Bíblia, querem muito discipular, evangelizar e levar pessoas a Jesus, mas se as pessoas virarem o rosto para observar a sua vida, muitas vezes elas não vão ver a prática do que elas precisam aprender para ser discípulas de Jesus. Então, se nessas etapas aí alguma coisa está falhando, é preciso corrigir. Lembra o que a gente falou? Só faz um discípulo de Jesus quem é discípulo de Jesus. Então, quando alguém olha para a sua vida, vai ver exemplos de quê? Daquilo que ela precisa aprender, você pode dizer como Paulo, ei, olha para mim e pode me imitar porque eu imito a Cristo. E aí, a partir desse momento, há o esclarecimento, abre o espaço para chegar à palavra. E você coloca, eu ajo assim porque a Bíblia diz isso,
e a pessoa pode então ir tendo contato com a palavra de Deus e aprendendo da palavra de Deus. E por fim, Jesus os enviou. Disse: o que eu fiz com vocês, podem fazer. Vocês já sabem, porque vocês se formaram na universidade do método de discipulado de Cristo. Então nós também estamos nos formando o tempo todo no método de discipulado de Cristo. Só que assim, durante toda a nossa vida, nós estamos nos aprofundando mais e mais nessa metodologia. Mas a partir do momento em que a sua vida é entregue nas mãos de Cristo, você se torna um discípulo. Você pode ser um discípulo iniciante. Agora, eu nunca vou esquecer algo que uma pessoa muito sábia me falou uns anos atrás. Ela disse: alguém iniciante pode não ser capaz de ensinar um expert, mas um iniciante tem o suficiente para ensinar quem não sabe nada. E depois, quando esse iniciante se torna intermediário, ele tem a sua capacidade de ensinar outros iniciantes, até que ele se torna um expert e ele é capaz de ensinar um intermediário, um iniciante, quem não sabe nada. A questão é, desde o primeiro passo que você dá como discípulo de Jesus, você já tem algo a ensinar, a mostrar, a dizer para as pessoas. Você pode ainda não entender muito de Bíblia, mas você pode chamar a atenção para a sua vida e dizer: ei, algo aconteceu comigo. No dia tal, eu vivi assim, a minha vida era essa, essa e essa. Quando Cristo me encontrou, a minha vida se tornou assim, assim, assim. Você pode não saber muito ainda do que vem pela frente, da caminhada, da Bíblia, de muitas coisas, mas você tem algo a mostrar, você tem algo a dizer com a sua vida. Se nós seguirmos esse método de Jesus, nós temos o primeiro contato, a chamada, aquela mensagem, aquele contato inicial, aquele espécie de convite. Nós temos a atenção da pessoa, então nós exemplificamos, nós mostramos como se vive de acordo com aqueles ensinamentos. Nós explicamos, é o momento da palavra, nós damos a base do que fundamenta esse estilo de vida. E por fim, nós mostramos à pessoa que ela precisa ensinar outros, viver, a partir do momento que ela vive por esses princípios, vive dessa forma, ela é capaz de mostrar a outros para também serem capazes de viverem assim. E assim ocorre a dinâmica do discipulado. Como acontece? Desse jeito. A última pergunta que nós precisamos responder nessa aula é: com que respaldo ou com que autoridade nós podemos seguir essa dinâmica de fazer discípulos? Vamos dar uma olhadinha no livro de Atos, capítulo 1, versos 4, 5 e 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quer saber qual o grande poder do Espírito Santo para todo aquele que crê em Jesus Cristo e se torna seu discípulo? O poder de ser testemunha de Cristo, ser discípulo e discipulador desse milagre que é a salvação de seres humanos pecadores. Nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido, para salvar o pecador. Então nós recebemos esse poder, essa capacidade. Um dia meus filhos pequenos perguntaram, eu estava lendo para eles essa passagem, e eu disse, olha, e eles ouviram, o Espírito Santo a gente vai receber um poder, e com a mente deles de criança, eles me perguntaram, pai, qual é o poder que o Espírito Santo pode dar para nós? Aí uma já foi arriscando, será que é voar? O outro já foi dizendo, não, talvez seja ficar invisível, controlar a natureza, ter poderes de pensamento. E eu disse, não, o poder do Espírito Santo aqui, pontuado por Jesus, é o grande poder, que é o mais milagroso de todos. É a capacidade de ser testemunha do Evangelho de Jesus para salvar vidas. Então, se a gente não tiver essa consciência espiritual, a gente vai achar que discipulado é apenas mais uma doutrina
que a igreja pode prestar atenção ou não. Mas se nós entendermos o poder do Espírito Santo dado à igreja para sermos discípulos de Jesus, e esse poder nos capacita, nos dá autoridade para testemunharmos e assim fazermos discípulos de Cristo, nós vamos entender tamanha responsabilidade e tamanho privilégio que é sermos discípulos e discipuladores para que outras pessoas venham a Cristo.